Oi, Rê, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Seja muito bem-vinda, né? Bom dia, pessoal, bem-vindos também. Meu nome é Rafaela, eu sou especialista dos destinos exóticos da Orinter, e hoje nós estamos aqui com a Renata, que vai falar um pouquinho de Israel para a gente, e falar como está a situação lá nesse momento, se as coisas já estão reabrindo. Rê, como é que está? Bom dia a todos, bom dia, Rafa, obrigada pela oportunidade, queria agradecer aqui a Orinter, né, pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouquinho da realidade de Israel. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das possibilidades que Israel tem para oferecer, além da Terra Santa, né, porque quando a gente fala em Israel, automaticamente a gente associa as questões religiosas, mas Israel é um país que tem muito mais para oferecer, além da Terra Santa, né, então hoje eu vou mostrar essas possibilidades que o destino tem. E depois da apresentação, a gente vai falar um pouquinho como é que está a situação lá, tá? E se depois qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição. Tá ótimo, Rê, obrigada, viu? Nada. Podemos começar? Podemos sim, vamos lá. Então, peraí, vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Agora vai. Já foi, já está aparecendo. Isso. Ok, aparecendo. Peraí, vamos pôr tela cheia aqui. Acho que agora está em tela cheia, né, Rafa? Tá sim. Então tá, então vamos começar. Bom, gente, então, o que é importante a gente saber quando a gente vai planejar uma viagem, né, até para orientar os nossos clientes, que é o que a gente vai abordar aqui hoje no treinamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as distâncias entre algumas cidades, vai passar para vocês algumas informações práticas em relação à documentação, informações também sobre o clima, informações sobre o aeroporto. Vamos dar também algumas dicas do que fazer, principalmente para quem está indo pela primeira vez. E vamos falar algumas informações sobre algumas cidades mais importantes que a gente acha interessante, que vale a pena conhecer, como Tel Aviv, Jerusalém, a região do Mar Morto, Galileia e Eilat. Né? Tem outras cidades também que são importantes, são interessantes também, mas a gente não tem muito tempo, a gente não tem como se estender muito, então a gente pegou algumas dessas principais cidades e vai mostrar um pouquinho para vocês o que elas oferecem, tá? Então vamos começar. Israel está localizado no continente asiático, a capital é Jerusalém. Jerusalém é uma das principais cidades, mas não é a única cidade em Israel. Israel é um país relativamente novo, completou agora no dia 14 de maio 72 anos. É um país pequeno também, para vocês terem uma ideia, ele é menor do que o estado de Sergipe. Isso é uma característica interessante do país, porque, principalmente para o turista brasileiro, né, que gosta de conhecer mais de um lugar numa só viagem, Israel é um país que permite o turista conhecer de norte a sul em mais ou menos 6 horas. Então, isso é legal porque a pessoa não perde muito tempo com deslocamento. Isso a gente está falando de carro, né, viajando de carro. Então, isso é bacana porque você consegue conhecer vários lugares numa só viagem. Bom, a língua oficial é o hebraico e o árabe, apesar de que 90% da população também fala inglês. Então, isso é legal também porque é muito fácil de se comunicar em Israel. E a moeda local é o shekel. O shekel, para vocês terem uma noção, ele está mais ou menos equivalente com o real, tá? É lógico, tem coisas que são um pouco mais... O custo de vida assim, é muito parecido com o nosso em relação a custo de São Paulo e Rio de Janeiro, mas tem coisas que, lógico, são um pouquinho mais caras, outras coisas mais baratas, mas, de um modo geral, é interessante porque você não tem muito problema para fazer conversão, né? Você consegue ter uma noção mais real das coisas, assim, sem grandes problemas. Certo? Em termos de documentação, eles não carimbam passaporte, o passaporte não é necessário visto nem vacina, apenas o passaporte com validade mínima de 6 meses. As placas e as sinalizações, de um modo geral, na cidade são em 3 idiomas, então você vai ter a placa em hebraico, em árabe e também em inglês, então isso é legal porque você consegue se localizar mais facilmente também. Tem hotelaria para todas as opções de público, então tem desde hotéis 3 estrelas até hotéis de renomes internacionais. Tem redes hoteleiras conhecidas também, tem pousadas, tem hotéis boutiques, tem albergues,
E tem também uma hotelaria, que eu não sei se a maioria de vocês conhece, mas são os kibbutz. Na verdade, os kibbutz, eles são comunidades, são agrupamentos, né, criadas no início do país, que antes eles desenvolviam atividades agrícolas e hoje em dia eles têm atividades econômicas também. E todo o meio de produção é um meio de produção próprio, né? E tudo que eles produzem, eles distribuem essa produção para o pessoal da comunidade mesmo. E é uma hotelaria interessante, porque muitas vezes, além de ter um preço mais acessível de que alguns hotéis, é uma hotelaria que você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho desse trabalho e dessas atividades que eles desenvolvem dentro. Né? Então, é uma hotelaria de experiência. Então, é muito bacana isso para quem tem essa curiosidade, vale a pena conhecer. O turismo, para eles, é a segunda fonte de receita do país, então, eles prezam muito bem pelo turismo, né? Eles têm uma infraestrutura muito bacana para receber o turista. Para quem não sabe, a primeira fonte de receita do país é a tecnologia, tá? Ainda mais tecnologia está tão presente nas nossas vidas hoje em dia, né? E Israel faz muito parte disso, porque, por exemplo, para quem não sabe, Israel foi quem desenvolveu o aplicativo Waze, que hoje facilita tanto a nossa vida, né? Alguns outros aplicativos, como para chamar táxi também, desenvolveu o pendrive, então tem várias criações dessa parte voltada para a tecnologia que foi criada lá em Israel. Eles têm guias falando português também. Aqui a gente colocou como um item bacana, porque que é importante, porque os guias, gente, eles são super capacitados. Eles, para se tornarem guia, para ter o certificado de guia, eles têm que estudar muito, eles conhecem muito sobre a história do país. Então, aqui a gente recomenda a contratação do guia, porque vale muito a pena, né? Porque Israel é uma viagem que você vai fazer, que você tem muita parte histórica, né? E é legal porque vocês vão passar por lugares onde tem toda essa questão da história, que é interessante você conhecer. Coisas que têm mais de 2.000 anos atrás e que estão ali ainda conservadas, né? Então, é muito bacana você conhecer um pouquinho mais aprofundado dessa parte da história. Falando um pouquinho da população de Israel. Israel tem em torno de quase 9 milhões de habitantes, é uma população jovem, casual e receptiva. E aqui a gente fala que é um destino único, por quê? É um país formado por imigrantes que vieram de vários países diferentes, né? E isso que é interessante, porque num só lugar você vai ter a oportunidade de conhecer diferentes culturas, diferentes costumes e diferentes línguas também, né? E dessa população, 75% são judeus, 20% são muçulmanos e 5% são misturado entre cristãos, drusos, armênios, bahá'ís, entre outros. Falando um pouquinho sobre a localização. Israel está localizado no Oriente Médio, ele faz fronteira com Síria, com a Jordânia, com o Egito, com o Líbano. E falando um pouquinho sobre as distâncias, né? Então, quando você chega em Israel, normalmente do Brasil a gente chega em Tel Aviv, né? De Tel Aviv para Jerusalém são mais ou menos em torno de 50 minutos de carro, são 67 quilômetros. Né? De Jerusalém para a região do Mar Morto, que é essa parte azul clarinha aqui, em torno de 34 quilômetros. De Jerusalém para Massada também fica bem próximo aqui à região do Mar Morto. Massada é uma região também bastante interessante, porque é onde tem uma fortaleza, onde teve a guerra dos romanos com os judeus, então é um local bacana de conhecer, também super diferente, que aqui na região do deserto, então mais ou menos em torno de 99 quilômetros. De Tel Aviv para Haifa já fica aqui em cima, ao norte do país, né? Haifa é a terceira maior cidade de Israel, é uma cidade bem bonitinha também, que vale a pena conhecer, é uma cidade super jovem, dinâmica, tem um porto, né, uma cidade de porto, e é legal porque, assim, tem uma mistura do antigo com o moderno. Então, eles fazem também diversos festivais culturais, festivais artísticos também, e é onde tem os Jardins Bahá'í. Depois eu vou mostrar uma fotinho no final, que é um jardim belíssimo, inclusive você tem uma vista panorâmica de toda a Baía de Haifa. Né, tem restaurantes super bacanas também, bem charmosos, então é uma cidadezinha também que a gente recomenda, que vale a pena conhecer. E está mais ou menos 1 hora de Tel Aviv. De Jerusalém para Tiberíades, também, que fica aqui na região da Galileia, aqui em cima ao norte, mais ou menos 2h30. E de Tel Aviv para Eilat, que é a cidade mais distante, que fica aqui ao sul, considerando Tel Aviv, né, em torno de mais ou menos 4 horas. Eilat também eu recomendo, principalmente para quem está indo em família, né, com criança pequena, tudo, porque é um balneário, é uma cidade que, em termos de temperatura, tem uma temperatura agradável na maior parte do ano, então dá para você aproveitar bastante, inclusive eles têm diversas atividades aquáticas, tudo,
Então, para quem está indo com criança, vale bastante a pena, assim, que tem, dá para curtir bastante. E como que o cliente chega lá, né? Como que a gente chega em Israel? Então, assim, diversas companhias, a maioria das companhias europeias voam para Israel, algumas americanas também, e para quem não sabe, a Latam tem um voo direto agora para Israel, né? É um voo que sai do Chile, ele sai do Chile, vai para Guarulhos, e de Guarulhos para Tel Aviv. Esse voo, eles têm 3 saídas semanais, e dura em torno de 14 horas e meia, mais ou menos, de viagem. Então, Israel, gente, é um país que está crescendo cada vez mais, né? A gente vem acompanhando durante todos esses anos aí o crescimento, e depois eu vou mostrar alguns dados para vocês. E é um país que é uma super oportunidade, e muitas empresas estão identificando esse potencial que o destino tem e estão investindo em Israel, né? Para vocês terem uma noção, como a Latam, que criou uma rota direta de São Paulo para Tel Aviv. Né? Então, eu acho que o momento é agora de vocês se capacitarem, de aprenderem um pouquinho mais sobre o destino, porque realmente é um destino que quem souber vender vai vender um produto diferenciado e um produto de valor agregado, além de ganhar dinheiro, né? Então, falando um pouquinho sobre agora o aeroporto. Então, o principal aeroporto é o Aeroporto Internacional Ben Gurion, que ele fica em Tel Aviv, né? Fica na estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. É um dos aeroportos mais seguros e um dos principais aeroportos do mundo, né? Tem o aeroporto também, o Ramon Eilat, que foi inaugurado no início do ano passado, mas o Ramon Eilat é um aeroporto que opera ele recebe mais voos domésticos e recebe alguns voos vindos da Europa, tá? Do Brasil, o principal é o Ben Gurion mesmo, que só recebe voos do Brasil. Tá? Aqui eu acho que, já que a gente está falando de aeroporto, acho que vale ressaltar, porque muita gente às vezes fica um pouco incomodada, porque acha que eles fazem muitas perguntas, tudo. Realmente fazem, gente, tem que ir com um pouquinho de paciência, mas isso é uma regrinha geral deles, tá? Não é nada pessoal, e eles fazem perguntas por questões de segurança, não só do turista, mas da própria população local também. Né? Então, assim, quem não tem nada a temer, não tem por que se preocupar. E são perguntas simples, do tipo, o que você está indo fazer, se é a primeira vez que você está indo, onde que vai ficar, quem que fez a sua mala, se você recebeu alguma coisa para levar para alguém. Então, assim, são perguntas por questões de segurança, tá? Então, mas principalmente, assim, quando você está saindo de Israel e voltando para o seu país de origem, aí é mais complexo ainda o sentido dessas questões, né? Eles são mais rigorosos ainda nessas questões de perguntas e uma série de coisas. De passar por detector de metal, tudo, mas isso é uma rotina normal deles, tá? Então, por isso a gente recomenda até ir com bastante antecedência, pelo menos umas 3 horinhas de antecedência, eu acho que vale a pena ir, porque às vezes pode demorar um pouco além do que a gente estava prevendo, né? Opa. Voltou, a tela inteira. Desculpa, gente, vamos lá voltar, não. Tecnologia. Vamos lá. Aí. Bom, agora falando um pouquinho do clima, gente. Muita gente pergunta também qual que é a melhor época para ir para Israel. Isso é muito relativo porque vai depender muito do perfil do seu cliente, né? O que a gente gosta de ressaltar é que, assim, que a gente tem que lembrar é que as estações do ano são contrárias às nossas aqui. Então, quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa, né? Então, normalmente o verão lá é um verão quente e longo. É um verão muito parecido com o nosso aqui do Nordeste, muitas vezes até um pouco mais quente, principalmente no período de julho, agosto, setembro, é quando a gente tem a temperatura um pouco mais alta, né? E julho e agosto é considerada a alta temporada, então é um período que provavelmente você vai acabar encontrando muito movimento na cidade, pode pegar filas em alguns locais de visitas, né? Então, e além do preço, às vezes pode ser um pouquinho mais alto do que de outras épocas do ano. O inverno já é um inverno mais suave, normalmente mais úmido, e é onde tem a probabilidade maior de chuva, tá? Então, o inverno vai de novembro a março, e é considerada a baixa temporada de dezembro a fevereiro. Assim, em termos de chuva, a probabilidade maior de chover é final do ano, assim, tipo novembro, dezembro, ou janeiro e fevereiro. É uma probabilidade maior de chuva. E já que a gente está falando de clima, falar um pouquinho também sobre o vestuário, que as pessoas também têm dúvida em relação a como se vestir, né?
porque acha que por ser considerado um lugar, a Terra Santa, né, todo mundo tem que andar coberto, ou então que vai chegar lá, vai estar todo mundo de burca, e não é, gente, é um país totalmente ocidental, você pode se vestir da maneira como você se sentir mais confortável, né, a única coisa que a gente recomenda, e é recomendado lá também, que as pessoas, quando forem visitar algum lugar sagrado, que eles consideram sagrados, tem que cobrir colo, ombro e pernas. Então, principalmente no verão, que normalmente a gente está com roupas mais decotadas, tudo, tem que ter esse cuidado para, se você sabe que vai fazer um tour por algum lugar que é sagrado, então tem que levar um lenço para cobrir o colo e ombro, e também, se for de saia, uma saia mais comprida, né, para baixo do joelho. Os homens também evitar camiseta regata e bermuda nesses locais, mas fora esses locais, pode andar da maneira como se sentir melhor, tá? Eu acho que vale ressaltar também para levar sapatos confortáveis, porque a gente acaba andando bastante para conhecer os lugares, e no verão, principalmente, levar protetor solar, óculos escuro, boné, chapéu, tudo para se proteger do sol, porque realmente é bem quente, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o transporte público, então lá você tem todas as opções de transporte público, pode alugar carro, quem se sentir confortável em dirigir, pegar a estrada, as estradas são muito bem sinalizadas, e são ótimas as estradas, tá? Não tem perigo algum. Mas quem não se sentir confortável, tem opção de ônibus para ir de uma cidade para outra, em algumas cidades também você tem a opção de trens, tem vans compartilhadas e tem os táxis também. A única coisa é que os táxis os preços são altos, então a gente acaba evitando usar táxi só realmente se for extremamente necessário, né, porque o precinho meio salgado. E aqui, como eu comentei anteriormente, falando um pouquinho sobre alguns dados de Israel, né, e por que a gente acredita que é uma oportunidade. Então, para vocês terem uma noção, Israel, ano passado, recebeu em torno de 4,5 milhões de turistas, né, que visitaram o país. Então, esse número foi cerca de 11% a mais do que o ano anterior. E o Brasil é um dos países que está crescendo e que a gente vem acompanhando, né, infelizmente com essa questão da crise, agora todo mundo parou de um modo geral, mas Israel é um país que está muito em evidência, está cada vez mais, né, aparecendo, a gente acaba ouvindo falar bastante. E por que a gente acha que é uma oportunidade? Porque, para vocês terem uma noção, desses 4,5 milhões de turistas que visitaram o país, apenas 82 mil foram brasileiros, né, apesar de o Brasil estar crescendo, tudo, a gente enxerga o potencial que o destino tem, né, então, desses 4,5 milhões, apenas 82 mil são brasileiros, então tem um potencial incrível aí de crescimento. Por isso que é o momento certo agora da gente estar se capacitando e aprendendo um pouquinho mais sobre o destino. E agora a gente vai falar sobre algumas das principais cidades que a gente recomenda para conhecer, né? Então, tem Jerusalém, Tel Aviv, vamos falar um pouquinho sobre a região da Galileia e também sobre Eilat. Então, vamos começar por Jerusalém. Então, Jerusalém é a capital de Israel, considerada o centro espiritual do planeta, né, sagrada para as 3 religiões monoteístas. Quais seriam essas religiões? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Sendo que para cada uma dessas religiões, eles têm um lugar que eles consideram como símbolo sagrado. Então, por exemplo, para o islamismo, o Domo da Rocha, que é essa cúpula dourada que vocês veem aqui na foto, atrás do Muro das Lamentações, para o islamismo é o lugar mais importante para eles, porque é onde Maomé subiu aos céus. Já para o cristianismo, a Igreja do Santo Sepulcro, né, que é o local onde Jesus foi crucificado, foi sepultado e teve a ressurreição. E já para o judaísmo, o Muro das Lamentações, que é o local que eles consideram parte do segundo templo. Sendo que Jerusalém está dividida entre cidade antiga e cidade moderna. Para você acessar a cidade antiga, você tem 8 portas, sendo que a porta mais tradicional é a porta de Jaffa, que vai te levar direto ao bairro cristão. No bairro cristão, na verdade, Jerusalém, a cidade antiga está dividida em 4 bairros, o bairro cristão, os judeus, o muçulmano e o armênio. O bairro cristão é onde tem toda a parte da Via Dolorosa, onde tem as 14 estações, né, onde Jesus percorreu carregando a cruz. Então, você tem a condição de percorrer todo esse trajeto, né, das estações, e chega até o ponto mais importante, que é a Igreja do Santo Sepulcro, né, que é onde Jesus foi crucificado. Já no bairro judeu, que é onde tem o Muro das Lamentações,
atrás tem o Domo da Rocha, né, e é uma região bem interessante, porque é uma região que vocês vão conseguir perceber as diferentes religiões, as 3 religiões que convivem ali sem nenhum problema. Então, é uma região que vocês vão conseguir perceber essa mistura que existe, né, e isso que é interessante, independente da sua crença, da sua religião, é um país que respeita isso, né, apesar de todas as diferenças que eles têm. Já o bairro muçulmano é um bairro onde estão concentrados os mercados de rua, né, os mercados são lugares que vale a pena conhecer, alguns deles, inclusive, à noite, a maioria das barracas estão fechadas, mas algumas ficam abertas, e é onde os jovens se encontram para tomar uma cerveja, para conversar, para se reunir, né, então é um lugar, os mercados normalmente são coloridos, né, diversas cores, sabores, vocês têm a oportunidade de degustar algumas coisas também, então vale a pena conhecer os mercados. E tem o bairro armênio também, que é um bairro um pouco mais tranquilo, né, tem sua própria característica, mas é um bairro que vale a pena também conhecer. Falando agora um pouquinho sobre Tel Aviv, não, desculpa, tem a cidade moderna também, a gente falou da cidade antiga e Jerusalém tem a cidade moderna. A parte da cidade moderna é onde estão concentradas a maior parte das universidades, né, eles fazem uma série de festivais também culturais, festivais artísticos também, tem uma grande parte de restaurantes, também que vale a pena conhecer um pouquinho, e tem também alguns museus, e 2 museus que eu gostaria de recomendar aqui seriam o Museu de Israel, né, onde vocês vão encontrar os manuscritos do Mar Morto, e tem também o Museu Yad Vashem, que é o museu onde conta toda a história do Holocausto, tá? E agora sim, vamos falar um pouquinho sobre Tel Aviv. Tel Aviv já é uma cidade completamente diferente de Jerusalém, né, é uma cidade mais tranquila, mais divertida, mais moderna, o oposto, na verdade, não é nada tranquila, é super animada, uma cidade que não para, tem uma vibração de cidade moderna mesmo. É considerado o centro econômico e financeiro do país, é uma cidade de praia, então é legal que uma cidade bem descontraída também, você tem as pessoas, você pode verificar as pessoas curtindo a praia, jogando vôlei, andando de bicicleta, caminhando, correndo, tem uma vida noturna super agitada, super animada, inclusive tem muitos DJs que são israelenses, né, então é uma cidade que está sempre em festa também. E é onde se concentra a maior parte das empresas de tecnologia e as startups também, tá? E passando um pouquinho por Tel Aviv, dá para ir, inclusive, caminhando, tem a parte da Old Jaffa, né, que é uma parte que tem um porto também, tem construções do período otomano, com vielas e casas construídas em pedra, que dão um ar super charmoso para a região. Tem alguns cafés, tem ateliês, então é uma região bem bonitinha, assim, que vale a pena conhecer. E nessa região de Old Jaffa, tem também um outro mercado que chama Mercado de Pulgas, que é um mercado onde vocês têm a oportunidade de achar uma série de antiguidades, tem alguns restaurantes também, então é uma região bem diferente que vale a pena conhecer. E Tel Aviv foi considerada também Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Agora, falando um pouquinho sobre a região da Galileia fica ao norte, né, de Israel, tem como as principais cidades Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, e é uma região bem interessante, gente, porque se concentra muito da história de Jesus, né, onde Jesus passou a maior parte da sua vida nessa região, então, inclusive, tem vários pontos importantes que a gente já ouviu mencionado na Bíblia, né, como Monte das Bem-aventuranças, tem o Mar da Galileia, né, no Monte das Bem-aventuranças tem a Igreja das Bem-aventuranças, onde Jesus fez o Sermão da Montanha, o Mar da Galileia, onde Jesus também pregou uma série de sermões, muito forte também nessa parte de arqueologia, tá? E é onde estão concentradas as vinícolas também, então tem muitas vinícolas e vinhedos nessa região que vale incluir no seu tour, né, porque as vinícolas são belíssimas, Israel também tem excelentes vinhos, e então eu acho que vale a pena conhecer uma vinícola, que é um passeio bem bacana. E tem Eilat também, que é Eilat, que fica a cidade ao sul, que é, como eu comentei com vocês, que fica a cidade mais distante, considerando Tel Aviv, né, mais ou menos umas 4 horas de carro,
Mas como eu falei, quem está indo com criança, vale a pena ir, porque, por exemplo, tem uma série de atividades aquáticas, como tem mergulho com golfinho, inclusive é onde tem o Mar Vermelho, né, muito conhecido, onde tem os recifes de coral, então é um mar bem bacana, assim, para quem gosta de mergulhar. Eles fazem outras atividades aquáticas, tem excelentes hotéis e restaurantes também nessa região, tem shopping, lojinhas, então é um balneário mesmo. E tem a vantagem de ser, na maior parte do ano, um clima mais quente e seco. Então, a chance de chover ali é bem menor. E a 25 quilômetros dali tem o Timina Park, que é onde tem uma série de trilhas para fazer, é um parque que é mais ou menos na região ali do deserto, então dá para andar de bicicleta, dá para fazer trilha, dá para andar de camelo, então é bem bacana também. E por que a gente acha que Israel é um produto interessante para o brasileiro? Porque é um produto completo, né? Porque é uma mistura de espiritualidade, história e diversão. Então, independente se você está indo fazer uma viagem sozinho, uma viagem em família, ou uma viagem em casal, tudo, você encontra atividade para todo o perfil de público. Então, é um produto realmente completo que atende a todo o perfil do seu cliente. E aqui, falando um pouquinho sobre as possibilidades que Israel tem para oferecer, a gente vai falar, vou mostrar para vocês um pouco de alguns pilares, como, por exemplo, a parte de esporte e aventura, né? Então, Israel é um país que tem diversas maratonas que acontecem durante o ano todo, então tem maratona em Tel Aviv, tem maratona em Jerusalém, tem maratona no deserto, tem Jeep Tour também no deserto, que é bem bacana, que vale a pena conhecer, principalmente para gente que não tem deserto aqui. Então, é uma região bem diferente, bem interessante. Tem mergulho, tem triatlo, tem passeio de camelo, tem passeio de bike, tem aula que eles fazem ao ar livre, gratuita, tem escaladas. Então, assim, eles são muito fortes nessa parte de esporte e aventura também. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre gastronomia e enogastronomia. Então, a gastronomia está muito presente na cultura de Israel, né? Faz parte da cultura de Israel. Eles prezam muito pela vida saudável, né? Pela qualidade da comida, tudo. O café da manhã para eles é a principal refeição, é praticamente um almoço, né? Inclusive, você tem vegetais, legumes no café da manhã. Os ovos que estão muito presentes também, feitos de diversas maneiras, com muito tempero. Israel tem muita influência árabe, então em vários lugares vocês vão ver hummus, falafel, vários pratos da culinária árabe também, né? Tem muita influência mediterrânea também. Então, para o brasileiro, a gente não tem problema nenhum em relação à gastronomia, né? A gente come muito bem em Israel, sabe? Israel tem muita opção, assim, que atrai o paladar do brasileiro. E para quem não sabe, Tel Aviv, inclusive, foi considerada a capital vegana, né? Então, um paraíso para os vegetarianos. Inclusive, tem muitos chefes que foram renomados internacionalmente, tá, gente? Bom, falando um pouquinho sobre enogastronomia. Então, Israel possui mais de 200 vinícolas espalhadas por todo o país. Tem vinhos que foram premiados e renomados mundialmente, né? Fora que as paisagens das vinícolas são deslumbrantes, gente. Então, como eu falei, vale a pena incluir um tour por uma dessas vinícolas. E muitas delas estão localizadas ali na região da Galileia também, ao norte do país. Tá? Um outro pilar que eu gostaria de comentar aqui com vocês sobre beleza e saúde, né? Turismo de beleza e saúde. Então, ali na região do Mar Morto, considerado o ponto mais baixo da Terra, né, onde tem um alto nível de salinidade, então a água do Mar Morto é muito concentrada em sais minerais e muito rica, inclusive, e muito conhecida para tratamentos de pele, tratamentos terapêuticos também. Então, nessa região, tem muitas empresas de cosméticos que estão localizadas ali. É uma região que tem vários hotéis e spas que vale a pena conhecer e usufruir um pouquinho de toda essa estrutura dos spas, dos hotéis. Então, quem tiver a oportunidade de poder ficar pelo menos uma noite na região do Mar Morto, acho que vale a pena para você curtir um pouquinho o Mar Morto, né? Até por causa da alta concentração de sal, realmente é possível você flutuar, né? Então, e a água do Mar Morto, você na hora percebe a diferença da pele, assim, como fica macia a pele. Dá para fazer banho de lama também. Então, é uma região bem interessante que você também, ficando hospedado ali, além de você curtir o dia ali no Mar Morto, você pode fazer um passeio de jipe no deserto, que é ali pertinho. Então, é uma região que vale a pena incluir também no seu roteiro. E agora, falando um pouquinho sobre a vida noturna,
né? Israel, de um modo geral, é muito animada, não só Tel Aviv, que é uma cidade que nunca dorme, né, que está sempre em festa, mas Jerusalém também tem uma série de baladas, tem festivais, tem cafés, tem bares, excelentes restaurantes também. Então, como eu comentei, tem excelentes chefes, então, muito bom essa questão da gastronomia em Israel, de um modo geral, né? Eles têm festivais, têm teatros, têm shows que acontecem durante todo o ano, e é considerada também a capital gay-friendly. Para quem não sabe, Israel, assim como a gente tem a parada gay aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, em Israel, em Tel Aviv, acontece a parada gay também lá. Então, isso que é interessante, essa questão da coexistência, né? Como é considerada a Terra Santa, você tem toda essa mistura que, independente da sua crença, da sua religião, da sua opção sexual, Israel é um país que recebe todo mundo muito bem, né, e aceita qualquer tipo de diferença. Então, isso que é interessante. E aqui, algumas dicas de alguns lugares para visitar, principalmente para quem está indo pela primeira vez. Então, não deixar de conhecer os mercados de rua, né, alguns deles aqui, tem o Mahani Yehuda, tem o Mercado do Carmel, tem o Sarona Market, esses mercados tem tanto em Jerusalém quanto em Tel Aviv também. A Torre de Davi, que é essa foto menorzinha aqui embaixo, essa foto noturna, que é interessante porque, inclusive, à noite acontece um show de luzes que eles projetam em todas as muralhas da Torre de Davi algumas imagens contando um pouco da história de Israel. Então, é um show interessante, diferente, que vale a pena conhecer. O Museu Yad Vashem, onde tem toda a história do Holocausto. O Museu de Israel também. Os Jardins Bahá'í, que fica em Haifa, que é essa fotinho aqui em cima, né, que tem aquela vista panorâmica da Baía de Haifa, então vale a pena também conhecer, é um jardim belíssimo. E tem Massada, que é essa foto aqui do lado direito, é onde tem a fortaleza dos romanos, onde teve a guerra dos romanos com os judeus, né? Essa fortaleza foi construída pelo rei Herodes. E é interessante que, se eu não me engano, na época de julho, eles fazem um festival de ópera nessa região, e onde tem todo o cenário do deserto, né, da montanha, toda iluminada como pano de fundo. Então, é belíssimo. Então, tem algumas coisas, algumas atividades e alguns produtos diferentes em Israel. É só vocês consultarem a Orinter, por exemplo, que ela vai conseguir formatar um produto especial, assim, para o seu cliente, tá? E tem os mercados de rua, como eu falei já no início, e a Ode Jaffa também, que fica ali em Tel Aviv. Eu acho que vale a pena conhecer. Bom, gente, era essa realidade que eu gostaria de passar para vocês sobre Israel, que eu acho que são as possibilidades que o destino oferece, que muitas vezes a gente não tem muita ideia, né, porque a gente sempre associa a questão da religião, né, mas Israel é um país de 1000 possibilidades. Aqui tem o nosso site, que é o goisrael.com.br. Eu recomendo vocês visitarem o site, que tem muito conteúdo interessante. Tem diversos vídeos que a gente não teve a oportunidade de passar aqui hoje, mas depois eu vou disponibilizar para a Rafaela, ela vai poder compartilhar com vocês, e vocês também, se quiserem compartilhar com seus clientes, podem compartilhar. Tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e tem meu e-mail, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida, eu fico aí à disposição de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e que em breve a gente saia logo dessa pandemia e possa começar a viajar e vocês tenham a oportunidade de conhecer esse destino que vocês vão ver é encantador, tá bom? Obrigada a todos, obrigada, Rafaela, fico aí à disposição de vocês. Muito obrigada, parabéns pela apresentação, foi ótima. Agora vamos a algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui. O que a gente não pode deixar de provar em relação à comida em Israel? Olha, eu acho que, como eu falei para vocês, tem muita influência árabe, né? Então, o falafel é um bolinho que vale a pena experimentar, e normalmente eles servem de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, ou já tenha comido, porque eles põem dentro do pão pita, né? Que é aquele muito parecido com o pão sírio. Então, é uma comida bem típica de Israel. O hummus também, que é muito presente na culinária de Israel. O shakshuka, como eu coloquei ali na apresentação, que é um ovo feito de uma maneira diferente, com várias especiarias, temperos, molhos. Então, eu recomendaria esses, assim, que, como eu falei, tem muita influência árabe, então tem algumas coisas que a gente já está acostumado a comer, né? Não tem como tem muita influência de vários países,
Então, você pode encontrar tudo que você desejar, assim, lógico, guardando as devidas proporções, né? Não vai arroz e feijão, por exemplo, vai ser difícil de você encontrar. Mas, basicamente, assim, tem muita essa influência árabe também. Então, são pratos que eu recomendaria, que são super gostosos também. Certo. Quantos dias, mais ou menos, você recomenda para ter uma boa experiência, ou pelo menos uma experiência geral, assim, para ter uma visão do que é Israel? Olha, eu acho que uma semana é um período bom para você conhecer. É lógico que você não vai conseguir conhecer tudo, né? Assim, 10 dias seria o ideal. Mas em uma semana você consegue conhecer bastante coisa. É lógico que vai depender muito também do perfil do seu público, né? Principalmente se você tiver com gente com mais idade, tudo, você tem que fazer alguns tours um pouco mais tempo, né? Mais devagar, tudo, porque, como eu comentei, a gente acaba andando bastante. Né? Então, por isso que eu recomendo até calçados confortáveis, tudo, porque a gente anda bastante, dependendo da época do ano que você vai, tá muito quente, então toda hora você tem que estar se hidratando, mas eu acho que uma semana você consegue conhecer um pouquinho da região norte ali, na região da Galileia, de Haifa, sei lá, umas 2 noites em Tel Aviv, 2 a 3 noites em Jerusalém, então Eilat, assim, já fica um pouco mais distante, então, se você programar, se tiver com criança, tudo quiser ir para Eilat, aí você já teria que considerar um tempo maior, né, não só da viagem, mas também para aproveitar um pouco o balneário. A região do Mar Morto, pelo menos uma noite. Então, assim, eu acho que o ideal seria uma semana, né, quanto mais tempo, melhor, se tiver. E qual que é o valor médio, mais ou menos, das refeições, do almoço e do jantar num restaurante? Olha, isso vai variar bastante, né? Porque você tem coisas mais simples, assim, um hummus, por exemplo, que você tem restaurantes que são mais sofisticados ou pratos mais elaborados, que aí você vai pagar um pouquinho mais alto no valor. Dependendo do lugar, você tem pratos que você pode até dividir, então tem um precinho um pouco mais alto, mas se você for dividir com alguma outra pessoa. Então, eu acho que, assim, vai muito da média do custo aqui nosso. Normalmente, às vezes, até um pouquinho mais caro, vai depender da época do ano, mas eu acho que você considerar uns R$50 por refeição, né, falando num restaurante médio, assim, eu acho que já dá para considerar mais ou menos esse valor por refeição. É o que eu falei, né, vai depender muito, porque às vezes você vai beliscar alguma coisa mais simples, outros têm pratos mais elaborados, então isso é muito relativo. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho das fronteiras. A maioria dos clientes acabam combinando, né, Israel com algum destino próximo, principalmente a Jordânia, para visitar Petra. Como que faz esse processo da fronteira? Bom, por exemplo, para atravessar para a Jordânia, então são 3 postos de fronteira, né? O mais tradicional, assim, que é mais fácil, que é mais conveniente, digamos assim, que tem menos burocracia, tudo, é o que fica próximo, fica em Eilat, ao sul, né? Normalmente você atravessa a fronteira a pé, não dá para atravessar de carro. Então, se você alugou um carro, por exemplo, você pode ir de carro até a fronteira, tem um lugar para você deixar estacionado, tem inclusive estacionamento gratuito, que ninguém vai mexer no seu carro, nem nada. Então, você atravessa, e aí, normalmente, paga uma taxa para sair do país, e eles vão fazer uma série de perguntas, vão passar um processo normal, como se fosse no aeroporto, né, de detector de metal, tudo, e você atravessa normalmente, mas atravessa a pé. E lá, o ideal seria você já estar com um guia contratado, tudo, para você seguir viagem a partir dali. Mas todos atravessam a pé. Não precisa de visto. Simples, né? É bem simples. Essa parte burocrática, vai apresentar a documentação, vai falar um pouquinho o que está indo fazer lá, tudo, e só, mas não atravessa de carro. Certo. E agora, com relação ao Líbano, qual país visitar primeiro? Há restrição? Se você chegar em Israel, como é que funciona? Então, normalmente, assim, Israel tem alguns problemas com alguns países árabes, né? Então, assim, a gente recomenda, se você for fazer viagem para qualquer outro país, assim, da região, a gente recomenda que pelo menos vá para Israel antes,
e depois você vai para esses outros países para evitar qualquer problema, tá? Mas, assim, Egito, por exemplo, né? A gente estava falando de Jordânia, porque normalmente a combinação ideal que a gente faz é ou Jordânia, ou, né, para conhecer Petra, ou Egito, então esses outros países. Então, assim, no Egito também não tem problema, a única coisa é que, dependendo da região que você vai no Egito, você vai ter que falar ali na hora, então eles acabam necessitando do visto, mas aí é um visto que você pode tirar ali mesmo, né? Então, se você vai para o Cairo, por exemplo, para Alexandria, se eu não me engano, você precisa de visto, né? Para outra região ali do Egito, nem sempre vai precisar do visto, mas é uma coisa que você pode tirar ali na hora. Eles vão carimbar o passaporte, né? Então, quando você retornar, você pode ter mais perguntas, mais questionamentos, o que você foi fazer, tudo, mas ninguém vai restringir a sua entrada no país. Vai ser um pouco mais chato o retorno para o país. Tá? Entendi. Tá, e vamos para a última pergunta agora. Réveillon e Natal é uma época que chove muito lá. Chega a atrapalhar as comemorações? Como são as comemorações lá dessa época? Então, como a gente falou, né? Existe a probabilidade de chuva, né? Nem sempre chove. Então, as comemorações são normais, assim. A gente recomenda, assim, para quem quer saber qual que é a melhor época para ir, né? Para evitar esse tipo de pegar um mau tempo ou pegar chuva, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que abril e maio, que é primavera, ou outubro e novembro, né? Que é o outono. Então, assim, como existe a probabilidade de chover, então, assim, as festas acontecem normalmente, né? Não é sempre que chove, então, assim, nada muda em relação a essa questão do tempo, em função de afetar as comemorações, né? Certo. E Rê, fala pra gente como está a situação lá agora, se ele já tem alguma previsão de reabertura, como que vai ser essa reabertura, se vai ter alguma restrição por questão de aglomeração, você já tem alguma posição sobre isso? Olha, a última informação que eu recebi essa semana foi que o aeroporto já está começando já estão vendo uma reabertura gradual, né, de alguns voos. Ainda não está permitida a entrada de cidadão estrangeiro, né, que não seja israelense. Então, assim, eles já estão voltando gradualmente à normalidade no país, né? Algumas lojas estão abrindo, alguns parques também, todos com várias regrinhas novas, assim, por questões de segurança, né, de higienização, esse tipo de coisa. Então, não só os parques, os estabelecimentos, o comércio de um modo geral, mas o aeroporto também. Então, assim, eles estão adotando gradualmente o retorno à normalidade, mas com os devidos cuidados, né? Então, eles vão ser muito mais criteriosos nessa questão do aeroporto. Então, se antes já era demorado, agora vai se tornar um pouquinho mais demorado em função de todas essas regras que tem que seguir. Certo. Mas o comércio também, né? Questão de manter distanciamento, questão de não aglomerar, número limitado de pessoas dentro de um mesmo local. Então, assim, devagarinho eles estão voltando, mas ainda não está permitida a entrada de estrangeiro. Tá? Assim que for permitida, eu vou deixar vocês todos cientes do que está acontecendo, eu vou colocando vocês a par de tudo. Tá ótimo. Rê, tem mais alguma dica, mais alguma coisa que você queira falar, passar aqui para o nosso público, para nossos clientes? Eu acho que, assim, o que a gente queria passar em termos de curiosidade, né, de Israel, de possibilidades, foi o que eu abordei aqui na apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também tem o meu contato, eu fico à disposição. A gente ainda não está no escritório, não retomou, porque aqui em São Paulo a gente ainda está em quarentena, né? Então, tá todo mundo trabalhando no home office. Então, assim, eu fico à disposição para o que for necessário. Se alguém precisar de material também, dependendo da quantidade, a gente consegue fornecer, mas só depois que passar essa questão da quarentena, porque a gente não está tendo acesso ao escritório. E eu acho que aqui, no modo geral, a gente abordou os principais pontos e as coisas mais importantes que a gente precisa saber para elaborar uma viagem bacana para o seu cliente, né? Então, eu acho que é importante você estar preparado para não ter surpresa na hora em termos de documentação que é exigida, também ver a melhor época para ir, de acordo com o perfil do seu cliente, a questão de clima, a questão de, né, fazer um
pacotinho, um roteiro bacana também para o perfil, como eu falei, tem lugares que você anda bastante, então para a gente que tem mais idade tem que ter esse cuidado, para não ficar também, apesar de ter essa vantagem de você não perder tempo com deslocamento, às vezes você também quer ficar conhecendo tudo, você acaba perdendo mais tempo dirigindo e indo de uma cidade para outra do que conhecendo e aproveitando o lugar, né? É verdade. Mas aqui eu acho que, de um modo geral, a gente deu uma ideia geral do que dá para fazer em Israel, o que é interessante conhecer. E, como eu falei, o nosso site também tem muita informação, né? Tem vídeos que são super bacanas, são vídeos curtinhos, mas infelizmente a gente não pôde mostrar aqui hoje, porque senão a gente acaba se estendendo muito, mas depois eu disponibilizo para vocês alguns vídeos. Tem no site também, mas tem outros também que eu posso passar para vocês o link. Quem tiver na agência, a televisão, que quiser deixar passando, são vídeos bem bacanas e um material legal, que inclusive tem também um banco de imagens que eu posso disponibilizar para vocês, se alguém quiser fazer algum material, desenvolver algum banner, um folder, alguma coisa, são imagens que podem ser utilizadas, tá? Então, eu acho que é isso. Se qualquer dúvida outra que vocês tiverem, eu fico aí à disposição. Tá ótimo, Rê, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por acompanhar a gente aqui, por assistir nossos treinamentos. Só lembrando que a Orinter é 100% agente de viagens, estamos com vocês o tempo todo. E qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição para vocês, para tirar dúvidas, cotações, reservas, estamos aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação e até o próximo. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.